Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a Reforma Protestante. A maioria das dúvidas sobre a Reforma Protestante é como aconteceu a Reforma Protestante, quais foram as causas, como foi a trajetória de Lutero na Reforma e entre outras coisas. Isso é o que nós vamos falar nesse vídeo. Se você não me conhece, você já sabe, eu sou o Igor. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre a história da igreja e especificamente sobre a Reforma Protestante nesse contexto histórico. A minha fonte hoje, como eu já falei, é o livro de Cains, História do Cristianismo, que fala sobre a história do cristianismo ou história do cristianismo através dos séculos. Os conteúdos da nossa aula hoje é as mudanças que prepararam o caminho para o luteranismo, as causas da reforma, Lutero e sua trajetória da formação ao rompimento com a reforma na Alemanha e as causas religiosas, a reforma na Escandinávia e outros países. Introdução. Para Keynes, alguns fatores que tornaram a reforma inevitável, dentre eles, então, isso de acordo com Keynes, o autor desse livro. Primeiro, o fato da Igreja Católica não ter aceitado as ideias reformadoras de Hus e Wycliffe. John Hus e John Wycliffe eram os pré-reformadores e eles vão debater contra a Igreja Católica. E a Igreja Católica ela não aceita essas ideias. E isso foi um dos fatores fomentadores da Reforma Protestante. Também não ter levado à frente as ideias dos concílios. Por muito tempo, os concílios salvaram a igreja de sucumbir às heresias. Só que muitos dos papas acabaram com o concílio e o papa decidiu ser a última autoridade. Quando eram os concílios antigamente que decidiam sobre a doutrina, o que estava certo, o que estava errado, o que poderia melhorar, fazia reformas na igreja, os papas decidiram acabar com isso e ser a autoridade suprema. Teve um papa até que se considerou Vicarius Filii Dei, substituto de Deus na Terra. E o papa considerava-se ser a última autoridade. Por causa disso, também ocasionou a reforma protestante, o surgimento de Estados-nações, o surgimento da classe média, burguesia, o advento do humanismo, todas essas causas históricas a gente não vai focar aqui hoje. Nosso foco é a parte teológica. E o que dizer da reforma? Para Keynes, a ideia inicial dos reformadores era voltar à pureza original da época do Novo Testamento. Desenvolver uma teologia que tivesse como base e autoridade somente a Bíblia. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, o sola escritura. Muitos protestantes ignoram que o movimento protestante provocou, numa tentativa de lhe conter os passos, um movimento de reforma dentro da Igreja Católica Romana, que impossibilitou a reforma ganhar mais terreno, como vinha fazendo. O movimento reformista que se desenvolveu na Igreja Católica Romana entre 1545 e 1563 é conhecido como Contra-Reforma. Keynes ainda afirma que, em termos práticos, a reforma ficou restrita às nações do norte da Europa. As nações latinas permaneceram católicas. Isso é verdade. Por muito tempo, as igrejas latinas permaneceram católicas e foram um monopólio da Igreja Católica. Até porque os protestantes, diferentes dos católicos, originalmente, inicialmente, é importante frisar isso aqui, não tinham costume de ser proselitista, de ir para as outras nações fazer missões. Aí temos a interpretação da reforma, por exemplo, historiadores acreditam ser briga política, os marxistas falam que é algo econômico, historiadores interpretam a tentativa nacionalista de enfrentar o universalismo da Igreja Católica. Aí vai de acordo com a filosofia, mas nós vamos nos ater aqui à parte teológica. Caso da reforma de acordo com Keynes. E, como eu já falei, nós vamos sempre seguir uma fonte. De acordo com ele, tem algumas causas. Fator político, econômico, intelectual, moral, mudanças na estrutura social e o fator teológico, que é o que nós vamos focar aqui. A Igreja Católica ter sido incapaz
de atender os anseios da população da época. E nós temos, por último, a questão das indulgências. A questão das indulgências é geralmente apontada por muitos como a causa da reforma, inclusive por livros didáticos de história, mas não é verdade. As indulgências devem ser entendidas como estopim, não a causa da reforma. Então, tem muitas causas. Eu já falei aqui algumas vezes, eu já falei aqui uma vez sobre a diversidade teológica. Existiam muitas causas que fomentaram a reforma protestante. As indulgências foram apenas o estopim, tá? Foi apenas a ponta do iceberg. São inúmeras causas, não dá para a gente restringir apenas as indulgências. E ainda falando sobre isso, da questão das indulgências, as indulgências é algo comum na Igreja Católica, tá? Eu não sei, mas eu tenho quase certeza que já caiu por terra isso, mas alguns lugares ainda é falado sobre indulgência e tal. Mas a indulgência, o que é? O famoso perdão. E as indulgências, eles acreditam que pode conceder perdão até a uma pessoa que morreu, tá bom? Inclusive a pessoa que morreu. Tu pode ir lá fazer uma penitência, alguma coisa e conseguir o perdão por alguém que morreu. E dentre essas indulgências, nós vamos ter um monge dominicano chamado Tisel, que era representante de Alberto e realizava de forma direta a concessão das indulgências. Tisel chegava a usar de coerção para que se desse dinheiro em troca das indulgências. Foram os abusos de Tisel, a mando de Alberto, que se tornaram o estopim da reação de Lutero, que publicou suas 95 teses em 1517. Dia 31 de outubro de 1517, o dia da Reforma Protestante, o dia que Lutero fixou as 95 teses. E até isso não é muito claro ainda, não se sabe até que ponto foi literal, até que ponto se realmente aconteceu ou não aconteceu e tal, mas o marco inicial para nós protestantes é o dia 31 de outubro de 1517. Então, até muitos católicos eles vão criticar esse ponto, essa ação de Tisel. Só que o que vai se destacar é Lutero por causa dessas 95 teses, né? Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Nelas, condenava os abusos do sistema das indulgências e desafiava a todos para um debate sobre o assunto. Uma leitura das 95 teses revela que Lutero estava apenas criticando os abusos do sistema das indulgências, na intenção de reformá-lo. Entretanto, entre 1518 e 1521, ele foi forçado a admitir a separação do romanismo como única alternativa para se chegar a uma reforma que significasse uma volta ao ideal da igreja revelado nas Escrituras. A tradução para o alemão e a impressão das teses divulgaram rapidamente as ideias de Lutero. Então, uma das coisas que fomentou essa pulverização de Lutero aí foi a impressão das teses, né, a imprensa, né, de Gutenberg e a tradução para o alemão. Com isso, vai acontecer a ruptura com Roma. E na dieta, Lutero foi confrontado pelo cardeal Caetano, que exigiu sua retratação. Lutero disse que só se retrataria se fosse provado que ele estava errado por meio das escrituras. Mais uma vez, o solo escritura aí presente, né? Então, Lutero ele vai dar credibilidade às escrituras, à autoridade das escrituras. Declarou ainda que o Papa não era autoridade final em matéria de fé e moral e negou a efetividade dos sacramentos. Então, como eu falei, o Papa se considerava a palavra final, autoritativa sobre as escrituras, sobre a doutrina, sendo que não é assim. Em contrapartida, em 1519, aceitou não divulgar mais suas ideias, desde que seus oponentes também se calassem. Mais tarde, solicitou um concílio geral para tratar das questões, e foi debater com John Wycliffe, que o levou a admitir a fabilidade de um concílio geral e a confessar sua relutância em aceitar as decisões do Papa sem questioná-las, e a validade de muitas das ideias de Hus. Então, nós vamos ver sempre girando em torno do concílio, da afabilidade do Papa, porque o Papa se considerava infalível. Lutero acreditava apenas que a Bíblia era infalível. Então, para nós protestantes, apenas a Bíblia é infalível. Não existe ninguém
infalível. Para os católicos, até hoje, o Papa é infalível. Quando ele vai falar ex cathedra, ou seja, algo referente à teologia, para eles a palavra dele é infalível, sendo que não é bem assim, né? Separação. E com isso vai acontecer a separação, que vai de 1522 a 1530. Melanchthon sabia ser mais pacífico e gentil que ousado e violento Lutero, então nós vamos ter Melanchthon, que vai ser discípulo de Lutero e também vai se destacar, vai escrever uma obra sistemática, não de tanto vulto como a de Calvino, mas vai escrever. Lutero aprovou essa obra de Melanchthon, dizendo que ela era expressão teológica plena de suas ideias. Mais tarde, Melanchthon foi a cabeça pensante por trás da Confissão de Augsburgo. O que é a Confissão de Augsburgo, Igor? É a confissão protestante, a primeira confissão protestante luterana. Enquanto isso, Lutero publicou a tradução alemã da Bíblia durante a sua estadia em Augsburgo, também publicou sobre os votos monásticos, e Kainz afirma ainda que Lutero se tornou uma espécie de herói nacional. Ainda sobre a separação, vai acontecer a pressão da Alemanha, que vai obrigar Lutero a pensar numa nova liturgia. Eu já falei isso aqui, né? Há uma mudança de liturgia, porém, Lutero ainda acredita nos sacramentos, só que ele reduz apenas para 2 sacramentos. Já falei isso aqui, mas ele continua pensando parecido com a Igreja Católica. A diferença é que para ele os sacramentos não são de caráter salvífico, tá bom? E ainda falando, para a gente terminar, sobre o luteranismo, em 1580 foi publicado o Livro da Concórdia, ou, como alguns dizem, a Fórmula de Concórdia, um texto dos teólogos luteranos que visava distinguir sua teologia da teologia católica. Esses problemas, citando de novo a frase, as palavras de Kainz, esses problemas tornaram os luteranos muito muito cônscios da importância da doutrina e da necessidade de mantê-la correta, que nós chamamos isso de ortodoxia. Esta ênfase gerou uma ortodoxia fria que ignorava os aspectos subjetivos do cristianismo. O movimento pietista, que enfatizava o estudo bíblico, a oração e a aplicação da prática da verdade cristã na vida diária, surgido no século XVII, foi uma reação a esta forte tendência intelectualizante. Então, o pietismo é um berço do luteranismo, é um braço do luteranismo, que vai se opor a essa frieza, essa sistematização. Porque o que acontece? As fórmulas, as confissões são boas até certo ponto. Tem que tomar cuidado isso aí também, para algo que é uma confissão, o que você acredita, o que você crê, qual a sua visão, não acabar se tornando uma doutrina como do lado católico, não acabar virando um conciliarismo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. E é isso que os pietistas vão debater. Eles vão voltar, vão debater e pedir a volta da santidade, da oração, do estudo bíblico, da oração, coisas que acabam sendo deixadas de lado no luteranismo. Eles querem o resgate disso aí, dessa prática primitiva. É isso aí, meu amigo. Espero que você tenha gostado desse tópico que nós falamos sobre as causas do luteranismo. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pode ficar tranquilo, entre em contato que nós vamos estar tentando responder sua dúvida aí. Deus abençoe sua vida, graça e paz.